Vamos lá, galera, voltando aqui ao canal do Leste, porque tem muita coisa acontecendo, ainda muita repercussão do protesto da torcida do Fluminense mais cedo lá no CT Carlos Castilho. A gente trouxe aqui imagens do que aconteceu por lá antes do treino deste sábado, que definiu inclusive o time titular, e a gente vai falar sobre isso. O Fluminense já tem um time definido e vai gerar muita discussão, muita polêmica, muito debate se realmente é a melhor estratégia adotada pelo técnico Fernando Diniz, entre outros assuntos aqui que permeiam também essa questão do protesto, mas que podem trazer esclarecimentos importantes pra gente. Só para você não esquecer, se puder deixar aqui o seu like, tá, para fazer com que o YouTube possa recomendar aqui o canal do Leste para mais e mais tricolores. Depois deixe seu comentário também, se inscreva aí no canal se você não está inscrito. Hoje um dia muito movimentado, um dia tenso, que os ânimos de uma forma geral estão aflorados, né? Porque é um jogo extremamente importante para o Fluminense tentar sair dessa lanterna no Campeonato Brasileiro, tentar aliviar o clima de pressão, e nada melhor do que um clássico para isso, mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A gente sabe que o time está jogando muito pouco e esse protesto acaba deixando o clima ainda muito mais pesado, né, para o jogo de amanhã. Acho que isso é inegável. Então a gente teve algumas repercussões e eu apurei também algumas coisas aqui, depois do primeiro vídeo que foi ao ar aqui no canal do Lessa, que é o seguinte: o Alexander e também o John Kennedy, que foram um dos jogadores mais cobrados pelos torcedores que estiveram no CT, tiveram os carros danificados. Falei quebrados, mas enfim, eu não tenho aqui com precisão as avarias. Agora saiu recentemente uma foto que mostra o para-brisa do carro do Alexander danificado, confirmando a informação que eu trouxe mais cedo. Então eu acho que isso, e além desses dois jogadores, dois profissionais do Vasco, o carro do Rojas, jogador do Vasco, lembrando que essa rua dá acesso ao CT do Vasco e ao CT do Fluminense. O CT do Vasco é antes do CT do Fluminense, mas é bem próximo ali um do lado do outro. E o carro do Rojas, zagueiro do Vasco, também foi danificado por torcedores, estava sendo conduzido por um motorista e não estava no carro, pelo que eu entendi, e também de um fisioterapeuta do Vasco, né? O GE informou que dois seguranças também foram feridos, um teve um corte e teve também de ser atendido. Segundo informações do NetFlu, o Fred aceitou falar com torcedores, então ele parou um tempo, conversou com os torcedores, deu satisfação, falou que o elenco não está rachado, o grupo não está rachado, que está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo o possível. Ele foi muito cobrado na entrada do CT, lembrando que o Diniz e Paulo Giovani já estavam no CT, eles chegaram bem cedo lá no CT, por volta das 6h30 da manhã, então não foram abordados pela torcida, somente o mesmo Fred, até o Thiago Silva, que chegou depois, foi abordado pelos torcedores ali também. Foi o que eu falei mais cedo, quando o torcedor ele vai protestar, ele vai demonstrar insatisfação, ele vai para a porta do CT, ele coloca cartaz, ele grita, enfim, eu acho que o torcedor tem todo o direito de se manifestar e demonstrar insatisfação com esse momento do time, porque se não fizer isso num momento como esse, aí é porque tá todo mundo realmente conformado com a situação. Mas quando parte para o lado da agressão, da intimidação, de quebrar carro, de danificar carro, como o John Kennedy foi chamado, de cheirador, aí eu acho que já extrapola o limite ali do aceitável. O torcedor ele pode se manifestar na arquibancada, quem acha que tem que ir ao CT, eu não sou eu que estou aqui para dizer o que o torcedor tem ou não fazer, mas a gente também tem que ter responsabilidade, e isso eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo, porque afinal de contas a gente está falando da vida de outras pessoas. E aí, imagina, se você vai para o seu trabalho, você está chegando no seu trabalho, tem seu carro abordado, eventualmente quebrado, né, e as pessoas te intimidam ou te ameaçam, aí já parte para um lado que não é cobrança, não é manifestar insatisfação, aí passa realmente para o lado de violência, né, que aí a gente não tem como ser a favor. Mas enfim, aconteceu dessa forma, não todos, evidentemente, nem todos estavam ali para isso, mas aconteceu. E aí tem até relatos de que o Alexander chorou quando chegou lá no vestiário e tal, estava muito irritado com a situação, tanto ele quanto o John Kennedy, o Marlon também foi muito cobrado ali, o Terence também foi muito cobrado ali. Vamos jogar! Tu vem pra no Rio de Janeiro, cara! Vem fazer o que aqui, cara? Caralho, cara! Vai pra lá, rapaziada!
Mano, não é contra você não, Samuel. Dá vida, mano. Pô, todo jogo a gente tá lá apoiando, mano. Tem que dar vida, mano. Deixa eu só lembrar. Ninguém tá acertando nada, mano. Olha só. Não acerta um cruzamento. Lá na Baixada, o jogo termina 9h30. Deixa eu só lembrar. Enfim, vários jogadores que passaram. O Samuel Xavier, por exemplo, passou, topou ali falar, né, com a torcida, topou trocar uma ideia. É, de fato, extremamente complicado. A gente tem que saber sair dessa situação. E à medida em que o tempo vai passando, se o Fluminense não reagir, a tendência é piorar. E por isso a gente está falando que a diretoria do Fluminense tem que falar com o torcedor, tem que tomar decisões para preservar o time e para tentar mudar essa situação. Amanhã, o Fernando Diniz, não dá nem para dizer que ele vai ter ali, talvez seja o último jogo dele como técnico do Fluminense, porque a informação que eu tenho é até o contrário, né, de que ele não seria demitido nessa partida, a não ser que, sei lá, acontecesse uma hecatombe, o Flamengo fosse lá, passasse por cima do Fluminense, goleasse o Fluminense, aí é outro cenário, ainda mais depois de tudo que aconteceu hoje. Mas se for ali um jogo que o Fluminense seja competitivo e acabe perdendo ali 1x0, 2x1, sei lá, não há intenção da diretoria do Fluminense em demitir o Fernando Diniz. Aliás, confirmando a informação que os amigos lá do Sodanense publicaram ontem, um abraço aí para o Alexandre Vasconcelos, em relação à multa do Fernando Diniz, não é aquele valor, de fato a multa do Fernando Diniz é de 7 milhões de reais, talvez até um pouco menos do que isso, porque conforme vai passando, os meses vão passando, ela vai diminuindo. Então não é aquele valor não é verdadeiro, para deixar as coisas claras aqui, porque vai ter muita coisa de lá para cá também que pode ser vazada para tentar tumultuar. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. A multa do Diniz é que está prevista em lei, é de acordo com o contrato dele, e essa multa não ultrapassa, pelo contrário, é até um pouco inferior a 7 milhões de reais. Então eu gostaria de esclarecer isso aqui para vocês de uma vez por todas, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre a escalação do Fluminense para esse jogo. Ontem eu já tinha falado para vocês aqui que o Marcelo estava fora do jogo e não iria jogar. O Marquinhos está praticamente fora também. A gente não tem a confirmação, não tive acesso ainda aos relacionados, mas o Marquinhos foi fazer exames ontem. Então, se ele for fazer exame ontem, é muito improvável que ele faça parte do time, não está nem no esboço da escalação. Isaac idem, Felipe Melo também não treinou ontem e não aparece hoje também entre os prováveis aí para começar o jogo. Então, o Felipe Melo deve ser desfalque também para esse Fla-Flu, não vai ficar à disposição. Volta o Guga, volta Paulo Henrique Ganso também, voltando de lesão, e aí o Diniz vai mexer no time novamente. E aí já tem muita gente achando uma loucura absurda. A gente vai tentar analisar aqui qual a ideia e a estratégia do Diniz. Vamos lá, ele não vai ter o Felipe Melo na zaga. Volta o Samuel Xavier, que treinou ontem, aparentemente está recuperado, deve ir para o jogo. Volta o Samuel Xavier, Diogo Barbosa mantido na lateral esquerda, e aí na zaga ele deve ir com Antônio Carlos e Martinelli na zaga. Não vai com o Thiago Santos. E aí, o que acontece com o meio de campo? O Gabriel Pires vai ganhar uma vaga de titular, porque isso tinha que acontecer depois da partida dele contra o Cruzeiro, é óbvio. O Gabriel Pires entra no meio, ao lado do Lima e do Alexander? Não. O Diniz vai tirar um atacante e vai colocar Renato Augusto no meio de campo. Então é provável que a gente tenha Lima, Gabriel Pires, Ganso, Renato Augusto, John Kennedy e Germán Cano. A gente vinha cobrando uma mudança tática. E finalmente, essa mudança tática ela vai acontecer. Mas acontece de um jeito que para mim também não é a melhor solução. Não me passa segurança. A única partida que Ganso e Renato Augusto estiveram juntos foi contra o Flamengo naquela semifinal. A gente viu o que aconteceu. Inclusive foi motivo da minha pergunta. Eu apenas perguntei qual era a estratégia, qual era a ideia de escalar Ganso e Renato Augusto juntos. Mas tem uma diferença. Ele só tinha um volante naquela oportunidade. De origem, ele só tinha um volante naquele jogo com o Ganso e Renato no meio. Agora ele vai ter 4 jogadores em tese para preencher o meio, o Gabriel Pires e o Lima. Não sei quem vai fazer essa função de primeiro volante, deve ser o Gabriel Pires. O Gabriel provavelmente ficando um pouco mais para a esquerda, o Lima para a direita, e por dentro ele tem Ganso e Renato Augusto. Qual o problema disso? Vamos lá, o Gabriel tá voltando de lesão agora. Ele entra no segundo tempo contra o Cruzeiro, com o Cruzeiro jogando com linhas bem baixas. Praticamente explorando só os contra-ataques. Postura diferente da que o Flamengo vai ter. Então ele tá voltando agora e ainda tá readquirindo o ritmo. A gente viu que ele foi muito bem, mas
ainda tá travado, não tá bem. Assim, fisicamente falando, né? Natural para quem ficou tanto tempo parado. E aí você coloca o Renato Augusto, que fisicamente também não suporta o jogo inteiro. Contra o Cruzeiro, morreu no segundo tempo. Você vai ter Gabriel Pires, Renato Augusto, Ganso, que não são grandes marcadores, não são, isso é fato, e nem o Lima é um grande marcador. O Lima tem problemas defensivos. Então é um meio de campo pesado, é um meio de campo que provavelmente vai ter dificuldade para encontrar o Flamengo na marcação. Provavelmente. É mais preenchido. Tem mais condições de aproximar e fazer essa bola chegar na frente com qualidade pro John Kennedy e pro Cano. É verdade. Porém, me preocupa muito o aspecto defensivo disso. E aí a outra questão é o Martinelli na zaga. Martinelli, o Flamengo vem fazendo gols constantemente de bola parada. Um grande problema do Fluminense. Fez agora contra o Bahia, já tinha feito contra o Vasco e em outros jogos. O Flamengo explora muito isso. O Martinelli tem uma dificuldade enorme de se posicionar na área como zagueiro. Tá cansamos de ver isso. E aí o Martinelli vai pra zaga, você tira o seu, em tese, o seu melhor volante para colocar ele na zaga, novamente fazendo uma improvisação, quando contra o Cruzeiro, não é o melhor dos mundos, longe de ser, tá? Aliás, assim, a situação é muito grave quando você passa a depender de Thiago Santos e Antônio Carlos. Mas Thiago Santos e Antônio Carlos, eles foram bem contra o Cruzeiro, principalmente na bola aérea. Mas aí tem a questão da série de bola. O Diniz deve estar pensando nisso, na série de bola. Enfim, cara, até quando a mudança vem, ela vem com problemas, ela vem com algo que a gente não imaginava. O Diniz está fazendo praticamente um all-in. Eu não sei se é loucura, eu não iria com essa escalação, eu manteria o Martinelli no meio, aí sim, Martinelli com o Gabriel Pires e com o Lima, faria um tripé ali, que a gente tá falando muito disso já há muito tempo, um tripé ali, ou o Alexandre no lugar do Lima, só que o Alexandre não tá jogando nada. Aí você fala, pô, Léo, mas o Alexandre não tá jogando nada, não deve estar treinando nada, não sei, não tô vendo o treino. Mas eu acho que era uma forma de se proteger mais, de preencher mais o meio e ser mais competitivo no meio. Ter mais pegada no meio. E deixava o Renato Augusto no banco de reservas. Mas aparentemente essa vai ser a opção, a apuração é essa. E aí, meus amigos, eu prevejo fortes emoções. Ou isso vai dar muito certo, e o Fluminense vai ganhar o jogo, ou vai ser mais uma estratégia equivocada do Diniz, mais uma escalação equivocada que vai resultar numa derrota. Acho que não tem muito meio termo aí. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Loucura? Para muitos, loucura. Eu encaro como uma última tentativa. Não podemos dizer que não é diferente. É diferente. É uma ideia diferente. É uma postura diferente. Não podemos dizer que ele não está mudando. Pode não mudar da forma que a gente quer ou da forma que a gente acha ideal. Ou do que muitos acham ideal. Mas é uma mudança. Finalmente sai dos 3 atacantes, tira essas murrinhas de Keno que não tá jogando nada, de Douglas Costa que não existe, e coloca jogadores minimamente competitivos ali para tentar, apesar das dificuldades que eles têm, para tentar fazer alguma coisa diferente, para tentar trazer um sopro diferente. E um negócio muito importante, o Felipe Melo, segundo relatos, isso não veio a público, não tem um vídeo, o Felipe Melo, que em conversa com os torcedores do CT, falaram que eles já sugeriram mudanças ao Fernando Diniz, tanto ele quanto o Marcelo, e ele não mudou. Não atendeu ao que eles supostamente pediram. Isso é uma fala que está viralizando aí nas redes sociais. Se realmente isso aconteceu, aí é mais grave ainda. Porque deixa as coisas mais claras que, realmente não está tendo mais conexão ali. E aí, se perder a conexão, porque o time entre si já se perdeu. Se perder a conexão de uma vez por todas com o treinador, aí acabou, a fim da linha, não tem mais como salvar. E o Felipe Melo chegou a falar que, eu tô fazendo a minha parte. Isso é mais um sinal, eu tô fazendo a minha parte, mas tem gente que não tá fazendo. Enfim, gente, são muitos problemas, só uma vitória poderia acalmar, poderia tranquilizar, poderia trazer um pouco de paz. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, vai ser muito difícil, mas vamos ver, vamos aguardar e torcer para que o Diniz esteja certo, pro bem do Fluminense e pro bem também do trabalho dele. Beleza? É isso, deixe seu like aí, se inscreva no canal do Lessa e, claro, o seu comentário também, que eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo falar sobre isso. Um abraço, a partir de amanhã, 6 da manhã, pré-jogo, com todas as informações do Fla-Flu aqui no canal.